explanar, né? Nós estamos aí no livro do profeta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profeta Joel, né? Nós abordamos ontem o profeta Oséias, falamos aí do seu chamado, falamos aí da mensagem, né? Que Deus ele vai trazer ao seu povo. Nós vemos ali que Deus, há um contraste assim, dentro da proposta do livro, né, de Oséias, como nós vimos ali. Qual é o contraste? É o contraste da ação do povo com a atitude de Deus concernente ao próprio nome do profeta, né, que no hebraico Osher quer dizer Salvador, né, ou salvação. E ali nós vemos que Deus ele está usando a vida do profeta para mostrar a situação do povo, e Deus com seu amor, buscando salvar o povo dos seus pecados, mas o povo não entendendo ali esse contexto da misericórdia de Deus, e aí nada mais pode ser feito além de que Deus trazer o juízo sobre o povo. Aí nós vamos ver que os nomes, né, que Deus vai dizer ao profeta que deu aos seus filhos, esses nomes são nomes com atos proféticos, né, que vai mostrar para o povo se gabando de ser o povo de Deus. E nós vamos ver, né, nós abordamos o período ali que era um período de prosperidade, de paz, e que aquilo fez com que o povo se esquecesse de Deus. Cada um andasse pelo seu próprio caminho, os ricos desprezavam os pobres, e todo esse contexto aí, o povo numa depravação total, o sacerdócio em queda, né? Então o sacerdócio ele se mantinha de pé, mas era de pé, aparentemente de pé, mas estava caído diante do seu ofício, não estava mostrando a realidade para o povo. E aí quando nós vamos para o livro do profeta Joel, nós já vemos dentro da ação do nome que traz o nome do profeta Joel, que é Joel, que quer dizer Yahvé é Deus, ou seja, ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos ver que no período, aquele período de prosperidade que o povo viveu no livro do profeta Oséias, esse período de prosperidade, no livro do profeta Joel, ele acaba, porque o juízo de Deus, aquele juízo eminente que Deus mostrou, que Deus falou através da vida do profeta Oséias, esse juízo eminente, ele acontece no livro ou no período do profeta Joel, onde Deus, ele dizendo, eu sou Deus, Yahvé é Deus. Então, quer dizer, o povo não estava entendendo quem era Deus realmente, né? É aquilo que nós acabamos aqui, que você acabou de me mostrar aqui acerca do que disse, né, o pastor Nicodemos, da pessoa não entender, a pessoa, ela sabe quem é Jesus, né, e ele coloca nas suas palavras que a pessoa, mesmo sabendo quem é Jesus, ou ele não se expressa por incredulidade, ou ele não se expressa por covardia, por medo, né? E no livro do profeta Joel, o povo sabe quem é Deus, mas não está reconhecendo. E aí Deus então ele vai trazer esse juízo sobre a terra, onde a lavoura ela será atacada, os campos serão atacados por pestes, pragas que serão enviadas pelo próprio Deus, tá? E justamente ali nós temos que entender um contexto histórico ali, um contexto histórico que está acontecendo, tá? É um contexto histórico, um contexto literal, que está acontecendo no período do profeta Joel, tá? Então, é um fato, eu vou falar aqui, é um fato, né? E dentro disso aqui, nós, infelizmente, abordamos uma ação de Deus dentro deste livro e colocamos numa ação dos dias de hoje, que, infelizmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é o quê? Concernente, às vezes, é até um ato de usar uma pressão escriturística sobre a vida do povo, para que o povo abra a sua mão para a obra de Deus. O povo tem que abrir a mão para a obra de Deus, isso é fato. A obra de Deus necessita do verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Ele reconhece o amor de Deus na sua vida, ele reconhece aquilo que Deus fez, ele é grato a Deus. Então, como é que ele vai mostrar esta gratidão, além do amor que ele precisa ter a Deus acima de todas as coisas? Fazendo com que a obra de Deus ela avance. E os recursos que nós temos é que faz com que esta obra possa avançar, né? Onde nós usamos os nossos recursos financeiros
para manter um missionário, para manter uma obra. Mas aí, algum contexto que vai acontecer aqui no livro do profeta Joel, muitas pessoas usam esse contexto aqui para forçar pessoas a abrir a mão. Se a pessoa não abrir o coração, não adianta ela abrir a mão por medo. É o que a gente acabou de dizer aqui, né? Ou a pessoa está na incredulidade, ou ela é covarde, se acovardou. Então, infelizmente, muitos líderes, eles usam de pressão, usando a Bíblia de pressão psicológica, escriturística, para que a pessoa abra. Primeiro, a gente tem que abrir o coração. É o que o apóstolo Paulo diz, que Deus ama ao que dá com alegria. Aonde é que eu estou querendo chegar com esse contexto aqui, nessa explanação aqui, esse pequeno resumo aqui, introdutório no meu aqui? É nesse texto aqui, justamente do capítulo de número 2, o versículo de número 25. É uma promessa de Deus, mas isso aqui é concernente a algo que o próprio Deus realizou, tá? Realizou no capítulo de número 1, tá? Então, o que é que Deus vai dizer aqui, ó? A partir do versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, o meu povo não será mais envergonhado. Então, algumas pessoas pegam este texto aqui e colocam esse gafanhoto, essa locusta, esse pulgão como demônios. Mas não são, gente. Isso aqui são pragas, pestes, que Deus poupava de vir na lavoura do povo, porque o povo tinha, né, a gente já explicou isso aqui, quando chegava a época do plantio, o que o povo israelita fazia, o povo judeu fazia? Eles iam para o campo na época aí eles plantavam, aí quando vinha o momento do rebentar do fruto, a primeira novidade da terra, eles iam com um laço vermelho, uma fita vermelha, amarrava aquele molho, ele já estava antes da colheita, dizendo, este molho aqui é a primícia do Senhor, é o primeiro fruto que rebentou. Então o povo praticava essa bondade, praticava essa gratidão. Então quando eles iam, chegava o momento que o fruto, né, crescia, o fruto amadurecia, é a época da colheita, agora vem a época da colheita. Então eles já sabiam no meio do campo o que era de Deus, que já estava separado, amarrado, porque eles faziam isto desde o rebentar do fruto, da semente. Então, quando eles iam na hora de colher, não, primeiro eu vou ceifar primeiro, e eles ceifavam aquela primícia e levavam para o templo, né, que era apresentado pelo sacerdote, queimado como oferta de sacrifício de cheiro suave ao Senhor. Eram as primícias que os sacerdotes eles podiam participar delas, né, nas questões de alimentação, e a primícia era dada para o sacerdote. Eles eram gratos a Deus, eles separavam para Deus, mas na verdade quem participava da primícia era o sacerdócio. Aí quando nós vamos para o capítulo de número 1 do livro do profeta Joel, aí nós vemos aqui, ó, olha aqui, onde que é que vai dar isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, aleluia. Capítulo 1, versículo de número 3 a seguir. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, essa informação vai passar de geração a geração. Não vai ficar parado aqui nesse momento. Seguindo o texto. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. O que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, e se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar, aqui, ó, foi cortada a oferta de manjar,
e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O moço se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Então nós estamos vendo aqui que a tristeza, ela bate primeiro na casa de Deus. O sacerdote fica triste. Por quê? Porque ele é justamente, como nós vimos no livro do profeta Joel, do profeta Oséias, que o sacerdócio não estava mantendo a postura espiritual e se o sacerdócio está caído e o povo é guiado pelo sacerdócio, oh meu Deus, o povo está caído. Então, diante da ação do sacerdote, aí quando é o momento de prosperidade, né, eles estavam se banqueteando desenfreadamente, todos alegres e aquela coisa toda, aí então Deus vai agir com seu juízo para trazer o povo de volta a si, e aí essas pragas entram. Deus permite essas pragas que não tocava naquilo que é do povo, até as primícias foram tocadas, porque elas eram levadas para o sacerdócio. Quem participava das primícias, quando dentro do nosso contexto, a gente já falou isso aqui, no nosso contexto hoje, a gente faz culto de primícias, aí a gente, né, conclama o povo a trazer um alimento não perecível, tal, para dar para uma pessoa necessitada. Na verdade, dentro do nosso contexto, não pode ser culto de primícia. É culto de assistência social. Ajudar o necessitado, ajudar o irmão que está passando com necessidade. Culto de primícia, não. O culto, a primícia era levada para o sacerdote. É o sacerdote que participa da primícia. Não é o povo. Eita. Esse é o contexto cultural e o contexto em que Deus estabeleceu este mandamento, esse preceito, essa mitvá, que Deus concedeu essa mitvá, que é preceito, para o sacerdote. Mas aí o que faz? Aí agora o povo tem que agir, ter compaixão. E aqui o sacerdote, então, preocupado com tudo isso, ele agora está gemendo. Quando aí a gente, né, o texto que nós lemos aqui, que o Senhor vai dizer que ele vai restituir, né, contra o exército. Ou seja, Deus vai agora, ele vai poupar, porque agora há um quebrantamento diante do povo, né? E quando nós vemos aqui, aí nós já, né, falamos aqui um pouco sobre essa ação de Deus, né, sobre esse agir de Deus, que o Senhor, ele vai trazer o povo ao arrependimento, o povo vai conclamar o Senhor neste arrependimento, e aí Deus, então, ele vai começar a fazer algumas promessas, e promessas escatológicas, né? Nós vimos aqui no capítulo 2, nós lemos ontem, né, no capítulo 2, a partir do versículo 28, onde Deus, ele fará uma grande promessa para o povo, né? Então Deus, ele faz essa promessa para o povo, de derramar do seu espírito, de trazer um despertamento espiritual, tá, sobre o povo, e o Senhor também, ele mostra os sinais escatológicos que vão se cumprir no final dos tempos. Então é um livro que ele vai trazer todo um apanhado. Então ele vai mostrar e Deus vai chamar o povo na responsabilidade, porque o povo está com um arrependimento meio conturbado, assim. O povo é aquele povo que está, será que vai, será que não vai, será que é isso, será que é aquilo, que a coisa. Então, por quê? Aí onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso aqui no versículo de número 12, do capítulo 2, que diz assim, ó: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então o povo não estava se voltando a Deus com um coração puro. O povo estava se voltando a Deus porque a calamidade chegou. Lá no livro do profeta Oséias, a prosperidade, a bonança, o povo se desvia. Mas que quando o juízo de Deus vem sobre a terra, sobre aquilo que eles possuem, Deus então permite vir essas pragas, consumir tudo que abastecia o sacerdócio, abastecia as casas, e o povo então, eles não estão voltando para o Senhor por causa de eles quererem a presença do Senhor, é por causa daquilo que eles estão perdendo.
É como muitas pessoas nos dias de hoje, infelizmente, tem muita gente que não está dentro da igreja por causa de Jesus. Ele não está dentro da igreja por causa da palavra. Ele está na congregação, ele está na igreja por causa de algo que Deus pode dar a ele. Eita Deus de poder. Então isso aí é um perigo. É um perigo por quê? Porque tem muita gente que infelizmente, tá? Isso é fato, não tem como a gente fugir disso aí. Isso é um fato. Tem muita gente que infelizmente, nos dias de hoje, estão dentro da igreja por causa de benefícios que Deus pode proporcionar a essas pessoas. E Deus, ele não barganha com ninguém, né? Não tem esse negócio, ó, dá isso para Deus que Deus vai te dar aquilo. Deus não, Deus ele nos abençoa por bondade divina, por misericórdia e por amor. Não é por aquilo que nós possamos dar a Ele. O que nós damos a Deus, a obra de Deus, nós damos por amor e por reconhecimento, né? Fala aí. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aí. Jó capítulo 41, verso 11. Jó 41, verso 11. Lê de novo aí. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aí a resposta é, então não tem como o homem barganhar com Deus. Então tudo que o homem tem é de Deus. Ele tem nas mãos, mas é Deus que deu. Então não tem como o homem retribuir Deus a nada. O que a gente faz é por amor e reconhecimento de que este amor nos alcançou, né? Então ele continua dizendo assim, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum e choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em ira-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Esse se arrepender do mal é ele mudar este juízo. Ou seja, Deus, quando ele vê que a pessoa verdadeiramente de coração se arrependeu, de coração ele está disposto a ter uma mudança, então aquele juízo que Deus disse que traria, ele não trará mais. Por quê? Porque é uma resposta de Deus, isso é recíproco, tá? É uma resposta de Deus concernente à nossa atitude de coração. Então o povo achava, não, vamos voltar mais ou menos para Deus, vamos buscar mais ou menos a Deus, que aí ele vai tirar. Não, irmãos. Deus estava dizendo, ó, convertei-vos de todo o vosso coração. Né? Então a gente, como eu estava dizendo, tem gente que está na igreja por causa de benefício. Ele não está ali por causa da salvação, por causa de Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja, porque dentro daquela igreja tem um movimento, né? Traz um profeta não sei da onde, traz um fulano não sei de onde. Aí a pessoa está ali, no dia que aquele profeta não vem mais, a pessoa desaparece. Ela não está ali por causa de Jesus. Né? Ela está ali por causa do que a igreja física em si tem para oferecer para a pessoa. E tem muitos líderes religiosos que entenderam isso. Que ele precisa oferecer alguma coisa para o povo ficar. Não, irmão, se você não tiver Jesus para oferecer para o povo, fecha as portas. Porque o que vai levar as pessoas para o céu é a presença de Jesus de Nazaré. Se você que está ouvindo ou vai ouvir depois, vai ver esse vídeo, seja lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, se você está na igreja, não é por causa da salvação que Jesus tem para você, vai embora. Sai da igreja, vai para o mundo, vai gozar das coisas do mundo, você está perdendo tempo na igreja. Porque a igreja ela não foi aberta, não foi inaugurada no Calvário, não foi para você vir aqui buscar benefícios físicos, benefícios dessa terra, não. Foi para você ir para o céu, reconhecer Jesus como Salvador e ir para o céu. Não perca o seu tempo, então. Glória a Jesus. Não perca tempo. Tem muita gente perdendo tempo. Eu vou lá porque o fulano vai estar, eu vou lá porque vai ter revelação. Irmão, não estou dizendo que Deus não faça, que não pode. Tem que ter sim. Eu falei aqui, não sei se foi aqui que eu falei na aula passada, que os sinais de Deus são para os incrédulos, não são para a igreja. Os sinais de Deus, ele dá os sinais, é para que os incrédulos vejam que Deus está no meio do povo. É só ler a carta aos Coríntios, capítulo 12. Os sinais vão testificar que Deus está no meio, mas os sinais para testificação dos incrédulos, crente não. O crente ele já tem que estar, e quando ele está dentro, inserido no contexto cristão, ele já tem que estar com a mentalidade, eu estou aqui por causa de Jesus. É por causa da salvação que Jesus me garante na sua pessoa e na eternidade.
Se não for isso, se for por causa da música, pode ir embora, que amanhã tem outra moda de música. Se for por causa do cantor, pode ir embora, que o cantor amanhã vai morrer, não vai ter outro para cantar no lugar dele. Se for por causa do pregador, pode ir embora, que o pregador amanhã vai pregar em outro lugar. Então não venha a congregação se alegrar, né, entre aspas, com os irmãos, por causa de fulano, de ciclano, disso, daqui, não. Venha porque você é grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus e você está aqui para ouvir a palavra de Deus. É para isso. Então Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer nada além de salvar o homem. E a gente se reúne para que a presença dele se manifeste e nós possamos alcançar. Então o povo, aqui do contexto de Joel, eles estavam vivendo essa vida dúbia, estavam com essa dubiedade no coração, mais ou menos. Irmãos, não existe um muro com Jesus. Ou a gente está com Jesus, ou a gente não está com Jesus. E aí nós temos a promessa do Senhor, né? Nós temos a promessa do Senhor, onde o Senhor ele vai trazer o seu juízo, mas vai haver uma restauração. E aí quando a gente vai para os capítulos, né, para os versículos finais do livro do profeta Joel, aí a gente já tem um contexto escatológico, um contexto missionário escatológico, onde nós temos aqui no capítulo 3, a partir do versículo de número versículo 10. Versículo 9. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas, lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, subam o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regerá o vale de Sitim. O Egito se tornará em assolação, Edom se fará um deserto de assolação, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então nós temos aqui uma promessa escatológica, um juízo de Deus eminente que virá. Então Deus vai congregar todas as nações, vai chamar todas as nações à responsabilidade. Então esse dia de Deus, esse dia do Senhor, como diz a própria Bíblia, será um dia de angústia, um dia de trevas terríveis, um dia de muita lamúria, mas é onde Deus ele estará mostrando que ele foi com o seu povo. Então o contexto do livro do profeta Joel, ele tem todas essas nuances aí que nós acabamos de expor aqui. Então vamos aí para o nosso slide. Então o livro do profeta Joel leva o seu nome. O livro de Joel é o segundo dos profetas menores na ordem das escrituras. Ele é famoso por ser o texto básico usado nas primeiras pregações cristãs da história. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo ali. Né? Já vimos em Atos 2. Conhecemos bem a história do dia de Pentecostes em Atos 2, mas será que conhecemos o profeta que explicou tudo isso? Então a questão de a gente conhecer a ação do livro do próprio profeta nos dá e mostrar isso, né? Que o nosso coração não pode estar dividido.
Então, a questão aqui, né, é saber que o nosso coração ele não pode ficar dividido. A gente tem que ter uma certeza. A gente tem que ter certeza de em quem a gente está crendo, né? Que o nosso Redentor verdadeiramente ele vive, né? Visão panorâmica, informações básicas, datas 835 a.C., autor o próprio profeta, local a terra de Judá, ou o povo de Judá, no caso aqui o Reino do Sul, né? Anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá, versículo-chave Joel 2:28, que vai fazer alusão da descida do Espírito, do derramado do Espírito, desse despertamento do Senhor sobre a vida do povo, tá? No livro lá do Atos, capítulo 2, ali é mostrando a ação de Deus, do Espírito Santo, inaugurando a igreja, né? Trazendo a igreja para a atividade, né? Na verdade, ela foi inaugurada no Calvário, mas ela está sendo trazida à atividade evangelística, que é quando Pedro vai anunciar a salvação de Cristo, e mais 3.000 almas vão se render ao Senhor, né? Tá dentro desse contexto, sendo o versículo-chave. Mas o que vai mostrar dentro da ênfase, na realidade do contexto histórico daquele momento, é Deus no derramado do Espírito, mostrando que a ação do Espírito na vida tanto dos anciãos quanto dos jovens, ou seja, todas as gerações que estarão vivendo o contexto ali do profeta Joel, serão alcançados pela ação do Espírito Santo. Para que fazer o quê? Para que o coração deles verdadeiramente se voltem para o Senhor. E aí nós temos a promessa de Deus que o Senhor vai dizer que o meu povo não será envergonhado para sempre. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo, que vai mudar, que vai fazer com que o povo reconheça que verdadeiramente o Senhor é Deus. Palavra-chave, o julgamento. O esboço do livro é do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Nós temos a fase histórica, que Joel vai estar anunciando a necessidade de um arrependimento. O anúncio do julgamento vai do capítulo 1, versículo 1 a 12. A reação esperada em relação ao anúncio, capítulo 1, versículo 13 a 14. A descrição do julgamento, do capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Os meios do julgamento, tá? O capítulo 2, versículo 1 a 17, é onde as pragas serão derramadas ou permitidas por Deus a estarem atacando a terra. Joel capítulo 2, do versículo 18 ao capítulo 3, 21, nós temos um ato profético, ou seja, o próprio nome do profeta, né? Deus, Jeová fala, o Senhor dizendo através da vida dele, certeza da misericórdia de Deus, porque mesmo sendo o juiz de Deus, a misericórdia de Deus ela está sobre o povo, porque Deus está trazendo o povo ao arrependimento, né? O anúncio do livramento no presente, Joel 2, 18 a 27, o anúncio do livramento no futuro, Joel 2, 28, 3 a 21, né? Mostrando aí a reação do Espírito Santo aí. Joel em uma sentença, o profeta anuncia julgamentos e livramento tanto no presente quanto no futuro do povo de Israel. E aí no final ele vai englobar nessa ação aí todas as nações, né? A mensagem de Joel é um dos profetas menores que menos dá pista histórica para definição de sua época. A data escolhida nesta lição tem a ver com a lista de inimigos de Judá, que era compatível com os que assolavam as nações dos tempos de Joás. A praga dos gafanhotos, o dia do Senhor, né? Aí dentro na Bíblia de Estudo Plenitude aqui, ó, nós temos aqui uma informação muito importante concernente à questão da datação. Eu vou estar lendo aqui, ó. Não há uma data do livro com a absoluta certeza, os estudiosos variam em suas opiniões. Há referência tanto em Amós como em Isaías, que também estão em Joel. Abre parênteses, comparar Amós 1:2 com Joel 3:16, Isaías 13:6 com Joel 1:15, fecha parênteses. É opinião de muitos conservadores que Amós e Isaías tenham tomado emprestado de Joel, fazendo um dos mais antigos dos profetas menores. Além do mais, a adoração a Deus, a qual o sumo sacerdote Joiada restaurou durante o reinado de Joás, abre parênteses, 2 Reis capítulo 11 e 2 Reis capítulo 23, versículo 16, fecha parênteses. É suposto por Joel,
Portanto, muito sustento que Joel profetizou durante os primeiros 30 anos do reinado de Joás. Abre parênteses, de 835 a 796 a.C., fecha parênteses. Quando Joiada era o conselheiro do rei, isto colocaria o ministério de Joel por volta de 835 aproximadamente a 805 aproximadamente antes de Cristo. Então, essas informações contidas na datação, ela tem essa dificuldade devido a todo esse contexto, por não ter por falar de juízo, né? Por falar de juízo, de misericórdia, do que Deus está fazendo na terra, mas ela não tem um contexto histórico de ação. Esse rei, aquele rei, esse profeta, esse sacerdote. Então, só que isso não anula a veracidade deste livro, desta profecia, tá? Mas aí, quando a gente, dentro dessas informações da Bíblia Plenitude, nós podemos ver a ação aí do profeta num contexto histórico, e aí leva-se alguns estudiosos a colocar essa datação aí um pouco mais precisa para a gente aí, né? Isso que é importante, às vezes, a gente ter algumas bíblias de estudo, né? Claro, sabendo a questão doutrinária de cada uma comissão que fez essa bíblia de estudo, né? Vão ter vários conceitos doutrinários, mas a gente tem que ter a pureza daquilo que a gente, né? A certeza daquilo que a gente crê, para a gente fazer um bom manuseio, né, das bíblias de estudo, para a gente também não sair por aí depois cuspindo muita coisa sem direção de Deus, né? Doutrinas do Espírito Santo, isso é enfatizado, né, na versículo de Joel 2:28, a salvação, que é o livramento de Deus agindo da vida do povo, Joel, Novo Testamento. A principal relação entre Joel e o Novo Testamento decorre do dia de Pentecostes, quando Pedro citou Joel 2:28 e 29 em seu sermão Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. Para autenticar que o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo. Na conclusão, a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo e ensinou a respeito de arrependimento e perdão. Agora que somos capacitados pelo Espírito Santo, como profetizou Joel, nossa pregação deve incluir mensagem de arrependimento apontando para Cristo como o único capaz de perdoar pecados, e nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados que clamam por ajuda. Então, aí finaliza aí a nossa sessão do livro do profeta Joel, mas sabendo que Deus, ele está agindo no contexto desse povo, dessa ação aqui na terra, que essa ação de Deus no contexto aqui com o povo, sempre foi, sempre será, trazer o povo para junto de si novamente. Todas as vezes que Deus ele agiu com juízo, Deus não agiu com juízo com aquela mentalidade que muita gente tem. Um Deus vingativo, um Deus iracundo, tá? Porque, claro que o texto vai apresentar que a vingança pertence a Deus, né? E não, a Bíblia já nos dá essa orientação, não vos vindes a vós mesmos, porque a vingança pertence a Deus. Mas de qual sentido que essa vingança pertence a Deus? Então tem pessoas que pegam esses textos e tem aquela mentalidade de um Deus vingativo, um Deus iracundo, né? Aquela visão daquele Deus grego, né? Dos seus lá com um raio na mão, o globo da terra embaixo, e ele pronto para destruir tudo. Não é assim. Todos os juízos que Deus ele permite vir ao seu povo é simplesmente para trazer um quebrantamento. É como se a pessoa está lá indo para o buraco, e aí você chega e dá aquele sacode da pessoa. Ô fulano, você está indo para o buraco, fulano, acorda! É mais ou menos isso. O juízo de Deus para com o povo dele é isso. Ele dando um sacode no povo, o povo acordar e dizer, rapaz, o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Que caminho que eu estou trilhando? Então é para Deus trazer de volta os seus filhos. Tá? Então a gente não pode, às vezes, né, igual muita gente fica aí, né, atribuindo, Deus mandou isso contra a minha vida. Não, Deus não mandou nada contra a sua vida. Deus permitiu porque você não está vendo o buraco que está caindo,
E ele está deixando você seguir seu rumo de vida, né? Deus não, tipo assim, não pré-estabeleceu para você ir para o buraco. O buraco está ali. Você está indo, a gente está indo porque quer. Mas Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dar na gente um sacode. É aquilo que Jesus disse, né? Eu citei aqui ontem, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes? Não está dizendo que foi uma vez. Ó, Gilé, eu já tentei. Mas diz, quantas vezes quis eu te ajuntar, né? Debaixo das minhas asas e não quisestes. E aí Jesus, quando ele vai enviar os apóstolos, ele vai dizer, olha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Peraí, parece que Jesus está sendo incoerente. Se ele sabe que os discípulos vão correr risco de vida, para que enviar os discípulos? Porque ele sabe que a mensagem que os discípulos estão levando é para sacudir as nações. É para sacudir o povo. Para o povo acordar e saber que Deus, ele veio, ele assumiu a forma de homem. Ele assumiu a forma humana, ele sofreu, gemeu, derramou o seu sangue para trazer o homem de volta. Né? Então, quando alguém fica assim, ai, coitado de Jesus. Gente, a gente não pode ficar com dó de Jesus, não, gente. Já viu? Tem crente que chora, ai, coitado de Jesus, apanhou. Não, gente, Jesus ele apanhou no seu lugar, no meu lugar. Ele apanhou para nós. Se ele não apanhasse, se ele não fosse crucificado, eu estaria no inferno. A gente tem que dar graças a Deus por Jesus Cristo, né? É o que o apóstolo Paulo disse. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que... a intenção do diabo era essa, era impedir Jesus de ir para o Calvário. O diabo matou Jesus. O diabo enviou Jesus. O diabo não enviou Jesus para o Calvário. Não foi o diabo que crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus foi a religião velha, judaica daquele contexto. Porque viu que Jesus se decretou, se declarou Deus e agiu como Deus, o próprio Deus ali. Então, o que eles tinham que fazer? Qual foi a mentalidade deles? A gente tem que acabar com esse profeta aí, com esse falso profeta aí. Não foi o diabo. A intenção do diabo não era levar Jesus para a cruz, era impedir Jesus de ir para a cruz. Né? E a gente vê isso quando ele vai dizer, ó, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, vai padecer, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí Pedro dá lugar e fala assim, ó, de maneira nenhuma te sucederá. E o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus. O que era de Deus que Jesus estava falando? Crucificar ele, aquilo era de Deus. A crucificação de Jesus era obra de Deus. Né? E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando você lembrar do sacrifício de Jesus, lembra, ó, esse é o poder de Deus. A crucificação de Jesus é o poder de Deus. A crucificação de Jesus é o poder de Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Então, esse juízo de Deus, ele é para trazer o homem ao arrependimento. Deus não está sendo vingativo, iracundo, não está fazendo para a pessoa matar a pessoa logo ali, logo para o inferno, que já está... Não, é para impedir que ela vá para lá. E as pessoas não entendem isso. Né? Então, hoje Jesus, ele é menosprezado, Jesus é escarnecido, Jesus é humilhado, né? Assim, se é que se pode, se é uma força de expressão que eu estou usando, né? Mas nós vemos aí a mídia televisiva trazendo escândalos, né? Ferindo a memória de Jesus. Tá? Então a gente vê aí esses dias aí que a gente tem passado aí, algumas coisas que tem a mídia jogado aí, através de algumas pessoas televisivas, blasfemando da pessoa de Cristo, né? Mas que Deus possa usar de misericórdia, ele use de misericórdia, que essas pessoas possam se arrepender dessas ações, se voltar a Cristo, pedir perdão, porque Deus vai perdoar essa pessoa do que ela está fazendo, do que ela fez, dessa blasfêmia, Deus vai perdoar ela, Deus está disposto a perdoar e disposto a salvar essa pessoa. Porque o que ela está fazendo por ignorância religiosa ou ateísmo. Dos dois, mas ela não sabe, né?
e Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância. Mas quando ela acordar para a verdade, né, se ela aproveitar a oportunidade que Jesus está concedendo a ela então pode entrar dentro desse contexto aqui do final do profeta Joel, que é a restauração de não ser envergonhado, porque o amor de Deus abrange todas as pessoas. Né? Tem pessoas que estão blasfemando, que estão escarnecendo de Jesus, mas não é porque essa pessoa está predestinada para isso, não é porque ela está na ignorância dela, mas o amor de Deus foi para todos, não foi para uma classe exclusiva, os de estrela na testa, escrito esse vai para o céu e esse vai para o inferno, não, ele morreu para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando, e a gente possa continuar tendo essa mentalidade aqui, e o nosso coração está disposto a viver a verdade do Evangelho para a glória de Deus Pai. Deus abençoe em nome do Senhor.